Opa, eu me chamo Daniel Werneck. E eu sou Rafaela Seabra. E nós somos os Power Rangers. Bom, se você busca empreender e você não tem as habilidades necessárias para conseguir construir riqueza, a gente quer te convidar para a nossa comunidade Despertando Gigantes. O link vai estar na descrição. Aproveita esse corte aí. Tamo junto. Isso, vem ser um Ranger verde com a gente. Valeu. Assim, irmão, eu te conheço desde a época que eu morava no Rio de Janeiro, né? Eu já via teu movimento no mercado. Vários dos alunos que eu tinha, tá? Na época que eu tinha um treinamento de agência, quando eles me viram até com você uma vez, mandaram mensagem, caramba, foi por causa desse cara que eu comecei a ganhar dinheiro no mercado. Esse cara, pô, mudou muito a minha vida, manda um salve pra ele, então já tô dando um salve aí. E, irmão, mas a verdade é a seguinte, eu não sei da tua história. Não sei, eu sei dos teus números, sei que você é um puta empreendedor no mercado, tá? Uma referência, assim. Mas eu queria entender um pouco de você na sua essência. Como é que começou a tua trajetória no digital? Naquele jeito de falar, né? Quem é o Pantera? Fala pra gente, irmão. Pô, legal isso aí, cara. É interessante, vamos falar sobre isso. Daí que você falou de, fulano falou que começou através de você. Isso aí, às vezes a gente não sabe, mas a gente influencia muita gente, né? A gente incentiva muita gente e às vezes a gente tá, vou ficar mais em off, vou ficar mais na minha, mas às vezes é bom a gente, tá ali, criar um conteúdo igual vocês estão fazendo, um conteúdo muito foda, velho. Obrigado. Os cortes estão insano. Obrigado. E parceiro. daqui pra cima o negócio vai estourar. Amém. Então, vamos lá. Cara, quem é o Gabriel? Da onde surgiu a questão do Pantera, né? Sim. O Pantera é um apelido que me deram porque falaram que eu parecia Pantera Negra? Pantera Negra. Sim. Nossa, né? boa. Imaginei que fosse isso. Assim, pra mim, cara, eu fui olhar depois e falar, beleza, tem uma certa semelhança ali, mas Sim. eu particularmente acho que eu pareço mais o Michael B. Jordan. Ai, meu Deus. Mano, você é muito idêntico. De verdade, você é muito idêntico ao Michael B. Jordan. Obrigado, velho. Eu acho que quando entrou aqui, eu até pensei que era ele. Eu também, irmão. Um elogio, né? Mas então, aí veio o apelido do Pantera e tudo mais. Mas assim, cara, todo mundo, mano, que tá no digital tem a história muito parecida, né? Sim. Que é aquela jornada do herói, o cara que veio de baixo e tal. Certo. Acho que a maioria, se a gente for parar pra analisar, a maioria tem esse lado de veio do baixo e cresceu e deu certo na vida. Como tem as pessoas que já tinham grana e começaram, né? Certo. Uhum. Eu sou um cara que eu vim de família simples. Eu nasci mesmo em São Paulo e eu morei em Franco da Rocha. Sim. É um bairro, é um lugar mais simples de São Paulo, tem Sim. comunidade, mas eu morava... Qual que é a minha história, né? Vamos começar ali pela barriga da minha mãe. Certo. Eu gosto de falar, mano, nós somos predestinados, né? Uhum. Sim. Então nós não estamos aqui por uma casa, a gente tá aqui por uma missão e pra impactar aqui nessa geração. Certo. Então qual que é a história do Gabriel? Teve um momento, velho, que eu tive um instalo de falar assim, eu preciso começar a contar a minha história desde a barriga da minha mãe. Por quê? Quando minha mãe já tava grávida de mim, ela não sabia. Sim. E aí meus pais estavam no telhado namorando, né? Se é que vocês me entendem. Sim. Uhum. Lá na favela, no telhadinho. Gratinando. Estavam lá, curtindo, namorando e tal, dando uns beijos. E aí, mano, laje. Na laje, Pô. véia. E aí o nome negócio... laje Seus já pais diz, eram não. assanhados, né? Não, eu não laje. Na laje. Eu não sei o que eles estavam fazendo. Eles estavam lá namorando, né? Estavam de boa Não, lá. e o nome laje já diz que Que é ele tá- pobre. que é Laje, pobre, né? meu filho, É que é pobre. só quem é pobre. A gente não Pensa pode coisa de falar, a gente laje. não pode falar nada. Não, a gente pegava o solzinho na laje. Vocês Legal, entendem, a gente vocês entende, entendem. a gente sabe. Aí beleza, cara. Aí eu sei que essa história que meus pais me contam, né? Eles estavam ali brincando, e meu pai brincando com ela, não sei o quê, brincando de fazer cosquinha. E aí a laje desmoronou, bicho. Ó, vai ver, não sei quem é estranho, né? Falar tava na laje. Brincando de fazer cosquinha. Enfim, né? É o que contam. Aí beleza, eu sei que, resumindo a história, Sim. meu pai brincando com a minha mãe e a laje, tipo, desmoronou, os tijolos soltaram e tudo mais, e minha mãe ia cair no barranco que tinha. Sim. E aí meu pai disse, foi o Espírito Santo ali que tocou e ele sentiu e puxou. E aí naquele momento minha mãe sentiu um negócio estranho, assim, A barriga. um enjoo, cara, e ela descobriu que tava grávida. Nossa. Então, tipo assim, ali ela foi descobrir que ela tava comigo na barriga. Sim. E aí eu falei, pô, cara, então, e se acontece alguma coisa? Não era nem pra Se ter ela nascido. cai, de fato. Sim. né? Então, tipo, talvez eu poderia não ter nascido se ela tivesse caído e tudo mais. Foda, mano. Então, naquele momento, Tipo, E a já... cosquinha foi bem intensa, né? Ponto Sim, de porque, cair da pô, laje. Vou pegar os conselhos com teu pai, que teu pai quebra até andaime. quebra até telha, né? É. Mas enfim, cara, aí a gente morou boa parte da nossa vida em Franco da Rocha. Sim. Então a gente morava em um cômodo, Sim. né? A gente morava num cômodo na casa dos meus avós. Um cômodo só. Sim. E aí, boa parte da minha infância, minhas tias cuidavam de mim, porque meu pai trabalhava acho que na Santa Ifigênia, vendia fita cassete e tudo mais. Sim. Minha mãe doméstica. Então, assim, ó, desde cedo eles no corre. E aí Certo. meu pai trabalhou no trem e tudo mais. Uhum. Moleque novo, velho. Sim. Veio de baixo ali, enfim.
E aí ele começou a trabalhar como representante musical, a gente foi pro Brás. Então teve uma época que eu morei no... Olha a escadinha. Franco da Rocha, Brás, e no Brás a gente morava bem perto do trem, assim, uma bagunça, lá é uma puta bagunça. Moramos ali no Brás alguns anos, e depois que a gente foi pra São Caetano do Sul, ABC, que aí começou a ficar um pouco melhor, assim, e tudo mais, mas assim, ó, nada demais, sem muita qualidade de Era vida. aquele bem, mas era um... Bem Não contado. chegava a Era um bem faltar ruim. comida, sabe? Era bem ruim, tava Mas era tudo ali sobrevivendo. contadinho. Sim, morava tudo... de aluguel e tudo mais e tal. Uhum. E aí, enfim, cara, eu falando da minha adolescência, assim, pra vocês entenderem qual foi o momento que eu tive essa transição pro empreendedorismo e tudo mais. Sim, Eu vim do futebol, eu vim do esporte. sim. Tanto que eu falo que o esporte é a minha escola, é onde eu tive as minhas soft skills, que eu aprendi a ser aquele cara de improviso, de liderança, de criatividade, Sim, tô de, ligado. pô, Disciplina. resiliência, Sim. porra, disciplina pra caramba. Então, tanto que eu acordava todo dia 5 horas, 5h30, e hoje eu não consigo mais acordar. Eu acho que é um bloqueio, velho. Sim. Tu acorda que horas Sério? hoje? Hoje eu acordo umas 8, 9 horas. Eu também. Então, Mano. achei que eu tava tão mal. Ai, Eu achei que gente. tava muito mal, porque essa aqui acorda 5 e pouca, né? Ou Eu acordo antes. 5. Pra Cara, é poder ir bom. treinar. Aí treina de 5 às 6. Quando ela chega, ela faz café, Não, faz treina de tudo, 6 às cuida 7. das crianças. E eu ainda tô dormindo. Aí eu acordo e falo assim, E aí vai "Caramba." ver TikTok. Isso é- Às vezes, Rafaela. Mas, cara, enfim, então, tipo assim, o futebol, o esporte foi a minha escola, foi onde eu aprendi, Certo. foi onde eu me desenvolvi como pessoa. Sim. E isso é uma parada que eu acredito muito, que quem é empreendedor hoje, pô, né, às vezes não é porque o cara é muito bom em fazer dinheiro. Ele é muito bom porque ele tem várias habilidades, ele é um cara que ele é resiliente, ele tem, pô, improviso. Hoje a gente que tá no empreendedorismo, a gente precisa ter esse senso crítico de, essa tipo, cara pô, de pau. improvisar também. Sim. Então, assim, eu sou um cara que vim do futebol. Sim. E aí, no futebol, eu tive uma história muito interessante, porque cara, meu pai não era um cara que tinha network no futebol. Sim. Só que ele era um cara que me apoiava. Sim. Então, ele tava comigo, me levava nos jogos, tinha que comprar uma chuteira, ia lá, economizava e comprava. Só que ele não tinha os acessos. Certo. Tipo assim, ele não tinha aquela visão de como que era o mundo do futebol Sim. pra falar, ó, cara, fica aqui nesse time, vai com esse cara, Sim. esse fulano aqui não é legal. Então, tipo assim, ele só era o cara que apoiava. Sim. Aí beleza, mas você vê como que falta ter aquele negócio de, tipo, de dentro de casa ter o direcionamento, saber Sim. o que fazer, enfim. Tu se sentia muito amado, assim, pelo seu pai? Vamos dessa Sim, forma. demais, eu lembro até hoje. Tanto que aconteceu? Qual que foi a minha transição? Então, tipo assim, passei em alguns clubes, assim, nada demais, fiquei Sim. alojado, cheguei a ficar alojado. Certo. Então, tipo assim, fui pro interior de Minas, ficar alojado um tempo. Foda. Comia só bolacha, velho. Então, Sim. tipo assim, olha como que funcionava. A gente acordava cedo pra treinar, então treinava 2 períodos, né? Uhum. Treinava de manhã, Sim. e o café era muito cedo, o almoço era 11 horas. Sim. E hoje eu Uhum. almoço 2, 3 horas da tarde. Sim. Então o almoço era 11 horas, almoçava pouco, né? Porque tinha um monte de moleque. Uhum. E aí a janta era 5 horas da tarde. Sim. E aí imagina o cara treinou de manhã à tarde e jantar 5 às 6h30. Sim. Mano, Obrigado. chegar a 10 horas, tá morrendo de fome, velho. Sim. Então comia bolacha, não comia direito. Sim. E aí fiquei alojado. Voltei, quando eu voltei, tipo assim, eu já tava com uns 16 para 17 anos. Certo. E aí eu comecei a conhecer o pessoal e tudo mais, a gente começou a vender alguns produtos. Aham. Enquanto eu jogava, porque Vendeu tinha que que ter renda. produto físico? Meu primeiro contato na venda, foi vendendo produtos físicos. Porque eu tinha um amigo lá de São Caetano que ele sempre trabalhou na 25, e aí sempre chegava bijuteria, chegava lenço da Maria Joaquina. Então, tipo, Sim. tinha o time perfeito do que tava bombando. Pegava e a gente vendia onde? Na nossa cidade. Então, tipo, a época de hand spinner, vocês lembram? Não, nem sei o que é isso. Aquele É negócio aquele que gira- negocinho que gira. Claro que você de sabe. dedo, que fica girando assim, ó. Aquele que tem 3 pontas assim que tu gira. Ih, É um negócio que o cara fica segurando, fica girando. é Não. que ele já é mais velho, ele é Não, da que eu era acho do que eu era mais Tamagotchi. pobre e não Por tinha exemplo, isso. Não, lâmpada a gente era LED. mais velho. É? Sabe, lâmpada LED, você Sim. pum e fica apertando. Essas Sim. lâmpada LED, hand spinner, eu fui pioneiro em São Caetano vendendo. Foda. Porque chegou primeiro lá na 25, meu parceiro E tu vendia onde? Tipo, na escola? na escola. Tanto que eu lembro, eu tenho memórias de que eu ficava na escola, enquanto Sim. a galera tava paquerando, eu tava cheio de dinheiro no bolso trocado pra ficar vendendo. Era o gangster. Era tipo isso. Era tipo, sei lá, o suco de fruta lá descolado Sim, do o capo. É, tipo isso. Aí beleza, cara. Então, tipo assim, essa época do futebol, pra eu transicionar pro empreendedorismo, o que aconteceu? Eu já tinha desistido do futebol, porque já tava numa idade avançada. E aí surgiu uma proposta primeiro pra eu ir pro Vietnã. E eu ia ganhar $5 mil. Ah, sim. Eu falei, mano... Pra jogar. Pra jogar. Assim, não, o primeiro contrato era $5 mil. Na época, só que na minha cabeça, Vietnã era horrível. Era tipo, sei lá, faixa de Gaza. É o que eu pensei Na agora sua também. cabeça era algo ruim. Entendeu? E né? eu falei, mano, eu não vou pro Vietnã, velho. Isso você tinha quantos anos? Só Achava pra que ia gente... pra guerra. Isso foi em 2019, porque foi antes da pandemia. Pô, então tu é Ah, novinho. Tem Eu quantos tenho anos? 24, pô.
Tá vendo? Por isso que você não sabe o que que é. Porque a gente é É, da época pô. do Tamagotchi e daquele Sim. que jogava A joguinho da gente é muito cobrinha. antigo, É, Rafael. a joguinho gente- da é cobrinha, vintage, é Tamagotchi também, vintage. tô ligado. Mas aí o que aconteceu? Aham. Recebi essa primeira proposta Sim. antes de agosto pra ir pro Vietnã. Aí Aham. conversei com a minha família, não sei o que, beleza, não vamos querer. Aham. Aí depois o cara veio com uma proposta pra ir pra Suécia. Aí eu falei, opa, Suécia, Europa, interessei. E era a primeira divisão da Suécia, eu ia jogar no Linköping City, que era a Top. divisão sul. Lá é sul e norte. Uhum. Certo. Eu falei, mano, é isso, vou ir. Só que aí tinha que desembolsar na época 1.600 euros, que dava mais ou menos isso só pra Uns 7 mil reais. ficar mais ou menos, lá. Isso aí mesmo. Pra ficar hospedado, pra pagar o meu mês. Porque, tipo assim, eu ia pra testar, eu não ia já com contrato Sim, assinado jogando. né? Tu ia só pra fazer Pra um... realmente falar Pra assim, ó. te olharem. Exato. Só que, mano, puta oportunidade. O cara Sim, sair do pô. Brasil e ir pra uma primeira divisão na Sim, Suécia e ser sim. olhado e ter relevância Sim. e tudo mais. Ó, aquele cara veio por mim. Certo. Já tava à frente da galera. Tô ligado. Aí, beleza. 1.600 euros fora a passagem, 7 pau, mais uma passagem de uns 4, que deu uns 4 na época, e pra Suécia é muito caro. Uhum. E aí ia deu uns 11 conto, foi isso mesmo. Caraca. E aí o que acontece? Pô, meu pai, representante musical, sei lá, Sim. ganhava uns 3 conto, minha mãe ganhava uns 2 e pouco, né, doméstico. Sim. Então, tipo assim, ficaram meses, a gente foi de agosto até janeiro de 2020, quando é que foi a pandemia, eu não lembro. Começou em 2019, mas estourou mesmo em 2020. Sim. Então, tipo assim, a gente ficou contando moeda durante Sim. 6 meses. Então, tipo assim, foi uma fase da minha vida, velho, que eu tive depressão, Caraca. comecei a ter depressão e ansiedade. E aí eu fui descobrir que eu tava ansioso, tendo problema de pele, porque a responsabilidade de que eu ia viajar e que aquela viagem ia ser a parada responsável por fazer mudar Sim. a vida da minha família. A realidade Nossa. de você. E tipo assim, eu não conseguia treinar, velho. Eu pegava sol, minha pele Sim. pipocava. Caraca. Eu não tinha fôlego, dava taquicardia. Aí depois eu fui descobrir que era ansiedade, Sim. mano. E aí foi até uma fase que me blindou muito pra aprender a lidar comigo, Sim. a ser um cara mais tranquilo, Aham. entender que, pô, é tudo no A momento tocar o certo. foda-se. Que deixar Deus agir. Exato, cara. Então foi uma fase mais complicada. Só que Certo. nessa fase foi aí que eu conheci o digital. Porque, Sim. tipo assim, 2019 foi quando eu conheci o digital mesmo pra vender produtos na internet. Certo. Conheci os infoprodutos. Então, tipo assim, eu já vendia desde 2016, Sim. 2017, hand spinner, lâmpada, tênis, só que infoproduto e tipo, Você usar o nunca digital fez, como tinha ferramenta, feito. 2019. Certo. Sim. E aí foi aí que começou essa virada. Então, assim, 2019 pra 2020 eu tava sendo moldado, assim, sabe, Sim. cara? Foi um processo de ser moldado mesmo. Então, pegar tudo que eu tinha vivido a minha vida inteira no futebol e começar a aplicar no empreendedorismo. Certo. Então, tipo assim, a minha primeira venda no digital eu fiz em 2019, Sim. em julho de 2019. Certo. Então eu cheguei a trabalhar no telemarketing. Tem várias coisas, se o cara for Foda. parar pra pensar, assim, tipo, já trabalhei em buffet, já trabalhei de ajudante de pedreiro, porque eu ganhava 100 conto por dia, então tava Caralho. top, Sim. né? Na minha cabeça tava top. Então, depois, meu último trabalho de CLT foi o telemarketing. E aí, depois do telemarketing, olha como vai vindo na memória, né? Sim. Depois do telemarketing veio a proposta do futebol. Então, eu já tinha desistido do futebol, Você vê que a história das pessoas que até vieram aqui até o momento, tu vê que são bem semelhantes no seguinte quesito. Todas elas, quer dizer, nenhuma delas encontrou um caminho e foi por aquele caminho de forma contínua, né? Porque quando a gente cresce, principalmente assim, a gente tem uma história parecida também. A minha mãe Você também. no futebol? Não, no futebol Ah, não. tá. Eu ia falar que no futebol, meu filho. Não. Mas hoje eu jogo futebol pra caralho. Ah, tá bom. É, tipo assim, tem uma história parecida, principalmente em relação a esse negócio do nascimento, só que o meu foi uma coisa mais tenebrosa, né? Eu não vou contar aqui. Mas Melhor não. Mano, fiquei Senão- curioso aí, mas... mas é uma coisa. É tipo assim, minha mãe descobriu que tava grávida de mim dentro de um terreiro de macumba. Eu sabia que era isso, irmão, juro pra você. É. É que... Não, Só que você minha mãe era cristã. Caraca, bicho, é igual a minha história, parecido. Não Foi. que eu fui descoberto Sim. no terreiro de macumba, mas Sim. vocês falaram que é do Rio de Janeiro. E eu sei que no Rio Exato. de Janeiro o pessoal tem muito isso. É, mas tipo assim, minha mãe não era macumbeira. A mãe dela era. A minha avó era também, Então, e hoje ela é exato. varoa de Deus. Da minha avó Do continua. manto. A minha avó continua varoa da macumba. Aí... Pesado. Jesus amado. Acho melhor a gente mudar de assunto. Não, olha só o que Conta aí, acontece. pô. Não, então, o que acontece foi o seguinte: a minha mãe, tipo assim, ela tinha se convertido e tal. Aham. Hoje eu não sou. Eu sou cristão, mas não sou crente também. Não frequento igreja evangélica, não tenho interesse em participar. Aham. Não tem, acho que é seita. A minha visão, tá? Pra deixar claro aí, pra não achar que eu sou preconceito religioso com as coisas africanas, não é? Tranquilo. O que acontece? E aí, a minha mãe tinha se convertido, né? Foi pra igreja. E aí ela falou que queria que a minha avó também fosse pra igreja, né? E aí minha avó pegou e falou assim: eu vou pra igreja se você for no terreiro de macumba comigo.
Aí você assiste um culto lá no terreiro, espiritismo, né, pra ficar mais soft, e depois eu vou na igreja contigo. E aí minha mãe disse que foi nesse terreiro, e a minha mãe tava muito inchada na época. Achavam que era câncer. Né? Achavam que ela tava com algum câncer, alguma coisa do tipo, que ela tava tomando vários antibióticos, coisas bem pesadas assim, pra rim, essas coisas. E aí lá na hora, quando incorporou, né, teve lá aquele momento de incorporação e tal, e aí essa entidade, ela começou, tava numa roda, e essa entidade, ela vinha e dava cabeçada em cada pessoa na barriga. Caraca. Ela dava assim, vinha correndo, dava uma cabeçada. E aí quando chegou na hora da minha mãe, ela reverenciou. A minha mãe ficou assim, tipo assim, caramba, se ele der uma cabeçada na minha barriga, eu vou arriar aqui, porque eu tô com muita dor. Aí essa entidade veio, começou a correr pra dar a barrigada. Quando chegou perto dela, ela ajoelhou e reverenciou. Tá ligado? Caraca, bicho. Aí fez assim, reverenciou. Aí na hora minha mãe falou que sentiu uma coisa estranha dentro de si. E aí ela foi lá fazer os exames, tudo bonitinho. O médico falou que ela tava grávida de 6 meses. 5 meses. 5 meses. E ela não sabia. E ela tava fazendo o exame, fazendo um monte de coisa. E não dava negativo, gravidez, não dava batimento cardíaco, entendeu? Não dava nada. E aí ela descobriu que tava grávida de mim e tal. Então foi uma história bem semelhante. Mas eu nem ia falar disso, eu ia falar do seguinte, né? Posterior a essa história tenebrosa. A gente pode botar uma música de fundo, assim, bem... Sim, pode colocar. Suspense, né? Mas isso aí é forte, cara. Não, sim, pô, sim. Tanto que eu cresci, assim, num lar evangélico. Eu fui ministro de louvor na maior parte da minha vida, né? Cantei na igreja a vida inteira. Eu também, mano. Só que o grande lance é que chegou um momento que eu entendi, né? Eu entendi que eu não poderia mais viver num ambiente onde eu estava sendo alienado, e eu sabia que estava sendo alienado, tá ligado? Então, tanto que depois que eu abandonei a religião, né, não a Cristo, sim. Quando eu abandonei a religião e foi a época que eu de verdade conheci a Cristo, né? E conheci de verdade entender como Deus pensa, sabe, tá ligado? Que não tem muita relação com você se parecer com nada, ou você ter uma conduta que todo mundo de fora olha e acha que você é um semideus, mas quando você vai pra dentro, todo mundo vê que você é um podre, sabe? Então eu entendi que ser de Cristo tinha muito mais relação com você se conectar com a essência de parecer com ele. E não de parecer com alguma coisa que vai te levar a um ministério, coisa do gênero. Sim, entendi, então por isso que eu saí. Mas voltando ao gancho do assunto, basicamente você vê que nenhuma das pessoas, elas seguiram uma linha reta. De tipo assim, eu acordei, eu queria ser empreendedor, eu fui lá e deu certo. Porque não vai dar, né? Porque diferente da escola, que você vai pra faculdade, aquela coisa toda, você vai ver o seguinte, pra você ser dotado do mundo aqui fora, que não é o mundo intelectual, não é o mundo... É a rua, vamos botar dessa forma, né? A gente que é preto pode falar mais agressivo. É a rua, né? E na rua você precisa ser dotado de networking, na rua você precisa ser dotado de malandragem, e essa malandragem não é uma malandragem ruim. Não, tem que né? ser malandragem. Mas você precisa ser dotado de malícia, pra você entender quando as pessoas estão querendo passar você pra trás, você sabe qual é? E você consegue já sacar isso com o tempo. E se você fica tão bom nessas coisas... De uma casca, né? Exato, que você... Só de olhar você saca. E só que pra você adquirir essas coisas, tu tem que se fuder. Tem que se fuder em quê? Tem que se fuder com as pessoas, porque você faz um monte de amigos e depois você descobre que todos eles são falsos. Você, às vezes se fode na família, né? Que foi o meu caso também. Tive um problema familiar muito grande, mas graças a Deus foi resolvido, né? Mas tipo assim, você tem que se fuder com seus amigos, você tem que se fuder financeiramente, porque você começa a jogar esse empreendedorismo pra fora. E, irmão, empreender... hoje é muito bonito de falar, mas você sabe lá no Brás, quando você tava falando, como é que era as pessoas olhando pra você, ainda mais por você ser negro, embora você tenha cabelo liso, tu é preto. Mas as pessoas entendem que você, por você ser negro e tá ali vendendo, já te olham com outro tipo de estereótipo. Você não é o playboyzinho da turma que ganha dinheiro e é inteligente. Você é o cara que precisa. Você tá entendendo? Então, nisso você aprende a ter autoconfiança. Porque, pô, quando tu chegou aqui, me diz se eu tô errado, foi nítido a tua presença. Você é um cara de presença. O jeito que tu sentou, que tu falou, na hora eu comecei a observar pra poder já pegar código. Então, tipo assim, tu chegou aqui, caralho, uma presença muito forte. E aí você já chegou do jeito, tipo, sabendo quem é. E quem sabe quem é, normalmente se fudeu nisso. Você tá entendendo? Então, quando você falou pra mim que, pô, eu tava no colégio e eu simplesmente tava ali vendendo enquanto os caras estavam paquerando. Pô, eu já sabia. Aí foi seu treinamento. Teu treinamento social. Então, veja bem. Você tem inteligência social, você tem inteligência financeira. Você teve que aprender a vender.
teve que aprender a ser cara de pau, e tudo isso depois ligou esses pontos pra ser o Pantera que você é hoje. Um cara aí de 20 milhões, né? De faturamento aí no seu método, etc e tal. Sim. Então, tô só aqui resumindo os códigos que eu peguei só desses 10 minutos aqui Top, mano. de parada, irmão. Mano, e é sobre isso, as pessoas não entendem. É sobre isso, essa vivência. Várias vezes, isso aí você falou interessante. Lá em Florianópolis tem um cara que eu me conectei com ele 3 meses, um grande empresário. O cara certo. é multimilionário, muito rico. Eu sentava com ele na mesa, tipo assim, a gente tava vendendo lá, já tava faturando, a gente reunia com ele, ó, vai ter reunião com o fulano tal horário. Certo. Ficava ansioso, mano, pra reunião, porque o cara era realmente pica. Ele é pica. Sentava na mesa com ele, ele sentava assim, ó. Vamos lá, menino, passa os números aí, o que tem de número aí, tá? Não sei o que. Ó, o Marcelão, falar o nome dele, ó, o Marcelão, a gente faturou X aqui, tá Y, o gargalho, tá, aí onde tá o gargalo? Cara, bota mais e deixa dar mais gargalho, arruma não sei o que. Fazia, quando nós executava, dava bom. Caralho. Falava, caraca, mano, o bicho é sinistro. Parecia mágica. E aí, mano, eu peguei muito a forma como ele resolvia as coisas, comecei a modelar o cara. Então, todas as vezes, quando eu ia fazer alguma coisa relacionada a números, eu falei assim, mano, o que o Marcelo faria nessa hora? Caralho. Então, tipo assim, essa parada é muito forte. Você sentar com alguém, ver como a pessoa é, a forma como ela age, a forma como ela se posiciona. Sim. Enfim, a gente aprende muito mais na prática. E é o que você falou, mano. Isso tem a ver com rua. Exato. Vivência, de você estar ali, estar exposto a certas pessoas, entendeu?